Beleza. Então, nós encerramos o primeiro link falando sobre a resistência elétrica. Todo mundo compreendeu bem aí em relação à resistência elétrica? Ela não tem nada a ver com a carga elétrica, né? Ela, na verdade, é algo que se opõe à corrente e à tensão elétrica, né? É uma natureza que todo material tem, todo corpo tem, de se opor à passagem da corrente, tá? E ela é uma grandeza, ela pode ser medida também, tá? A resistência, ela é medida também por ela ser uma grandeza elétrica, apesar de ela não fazer parte da tensão e da corrente, ela é algo que se opõe, né? Mas ela não deixa de ser uma grandeza elétrica e ter a sua medida também, né? Sua unidade de medida. E lembrando que o que ela consegue ocasionar de perda é ela ocasiona através de calor. Ela faz a corrente ser perdida através de calor, ocasionando o efeito Joule. Beleza? Quanto maior a resistência, maior a perda. Tá? Até aqui, alguém tem alguma dúvida em relação à resistência? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode abrir o microfone, pode usar o chat, sem problema algum, tá? Deixa eu pegar a caneta aqui. A unidade de medida da resistência, ó, é o Ohm, ok? E a letra que representa a resistência é a letra R, tá? E também vocês vão ver muito nos aparelhos, aonde tiver um valor lá de resistência para vocês analisarem, normalmente vai acompanhar esse símbolo aqui, ó. Esse é o símbolo da resistência, tá? Para nós é como se fosse uma ferradurinha. Todo mundo fala, ferradura, uma ferradurinha, tá? Mas na verdade é uma letra grega, tá? É a letra grega ômega. Mas para nós a gente costuma falar a ferradura, que é o símbolo da resistência elétrica. Aqui em cima, aqui, ó. Realmente parece uma ferradura, né? Beleza? Então a unidade de medida é o Ohm. E o símbolo é essa ferradura aí, essa letra grega, ômega, e a letra R é o que vai representar a resistência em equações, tá? Como assim equações? Como assim equações? A gente vai chegar nessa parte aqui, ó. Lei de Ohm, tá? Aí já vou falar sobre isso daqui a pouquinho com vocês. Beleza, então, gente? Então, nós temos, inclusive, um componente eletrônico, a gente vai aprender. Já estamos chegando já nas aulas de componentes eletrônicos, acabando já essa parte de noções de eletricidade. Ele é conhecido, né, porque ele é baseado justamente em questão dessa resistência. Tá? É o resistor, é um componente eletrônico. Ó. Normalmente, nas placas de circuito eletrônico, costuma ter alguns resistores espalhados no circuito eletrônico, tá? E eles têm como tarefa, né? Como posso dizer, como não obrigação, né? Mas eles têm eles precisam fazer dentro do circuito eletrônico justamente atividades relacionadas ao quê? A diminuição, a fazer com que ocorra uma certa perda, tá? Controlar a passagem da corrente. Então, a tarefa dele é essa. Né? O resistor existe no circuito eletrônico e tem como tarefa, em determinados pontos lá do circuito eletrônico, daquela placa, né? Tem essa tarefa, em determinados pontos, em fazer com que a tal corrente ela tenha uma perda, para não passar ela inteira. Em determinados pontos vem uma tensão, que essa tensão não precisa ser alta daquele jeito, ele faz com que a tensão tenha uma perda também. Então isso aí é muito estratégico, né? Muito estratégico. E o resistor, ele tem essa natureza, né?
ele tem que fazer com que a sua resistência tenha utilidade dentro do circuito eletrônico. Beleza? E aí, como eu falei com vocês, os resistores eles têm vários tamanhos, tem essas faixas de cores, que está tudo relacionado à sua capacidade de resistência, que é a capacidade ôhmica, né? Porque a unidade medida é o ohms, então a sua capacidade ôhmica, né? E isso aí é medido. Qual que é a capacidade ôhmica de cada resistor para ser usado num determinado ponto, tá? Então isso aí é tudo igual está falando ali atrás. É tudo equações que realmente batem, tá? Aí que nós chegamos justamente nessa parte aqui, ó. A parte muito interessante, né? Ao ponto de vista de que um homem, um físico alemão, cujo sobrenome é Ohm, por isso que levou esse nome, né? A unidade de medida. E esse alemão físico, ele conseguiu comprovar, né? Através de estudos e provas, né? De que tensão elétrica, o que nós já estudamos, a corrente elétrica, que nós já estudamos, e a resistência elétrica, que também já estudamos, elas estão o quê? Relacionadas. Tá? Como assim? Igual eu dei um exemplo agora mesmo para vocês de um condutor fino que está esquentando muito porque a corrente está vindo em grande quantidade e aquele condutor, por ele ser fino, não consegue passar a corrente, ou a grande quantidade, o grande fluxo de corrente não consegue passar, e aí acontece o quê? Aquele condutor esquenta muito e aquela corrente vai se perdendo devido ao efeito Joule. Aí nós temos até um desperdício de corrente elétrica. Então aí não está batendo. O que não está batendo? A resistência com a corrente devido àquele condutor. Então, justamente, esse físico, ele conseguiu comprovar o seguinte. Vamos lá. O que esse físico conseguiu comprovar? Que a resistência elétrica de um corpo, de um condutor, desculpa, que a resistência elétrica de um condutor, a gente consegue medir, a gente consegue tirar uma base para ela ficar nivelada, para ela ficar relacionada tanto com a tensão como com a corrente. Né? Então a gente consegue o quê? Praticamente colocar elas relacionadas, uma de acordo com a outra. Né? Se tiver uma a mais do que a outra, vai ocasionar situações igual a essa do condutor que está aquecendo muito, porque não está batendo a resistência do condutor, né? A espessura do condutor não está batendo com a quantidade de corrente que está passando. E lembrando que a tensão ela empurra, então aí fica uma situação bem complicada, porque fica uma situação bem complicada, por quê? Porque a corrente ela quer passar, o condutor é muito fino, tem já a resistência dele e a tensão quer empurrar, então assim vira uma situação assim totalmente fora de sincronismo. E é aí que entra a lei de Ohm. A lei de Ohm você faz o cálculo, a fórmula, para saber a quantidade de corrente com a quantidade de tensão e a quantidade de resistência adequada. Aí você tem o quê? Aí a conta fecha, né? Porque aí você vai ter no seu circuito uma quantidade de resistência adequada, quantidade de tensão adequada e quantidade de corrente adequada. Tá? São fórmulas simples que a gente utiliza justamente para bater as três contas, né? Os três valores das três grandezas. Tá? Então, esse físico alemão, ele afirma o quê? Que a resistência elétrica de um condutor, vamos mudar aqui, ó, essa diferença de potencial que está aqui, só para a gente não confundir, vamos colocar como tensão.
Ok? Então vamos lá. Então ele afirma o quê? Que o valor da resistência elétrica do condutor é o quê? É simplesmente eu pegar a divisão, eu divido o valor da tensão pelo valor da corrente elétrica. Tá? Então é justamente essa conta aqui, ó. É uma fórmula. Ok? Então, por exemplo, eu não sei qual é a resistência daquele condutor. Então, para mim descobrir, o que eu faço? Eu pego o valor da tensão que passa por ele e divido pelo valor da corrente que passa por ele. O resultado que der é o valor da resistência. Né? Então, é uma fórmula simples e que a gente consegue, através de duas grandezas, descobrir o valor da outra. Tá? E como vocês podem ver, tem três fórmulas que apenas inverte as posições. Que qualquer uma dessas fórmulas eu posso utilizar para descobrir o valor de uma grandeza. Né? Por exemplo, essa aqui, ó, a primeira, para mim descobrir a grandeza da corrente. A segunda fórmula, para mim descobrir a grandeza da tensão. E a terceira fórmula, para mim descobrir a grandeza da resistência. Né? Então, eu posso utilizar qualquer uma delas que vai chegar no valor exato. Aí mostra que as três grandezas estão relacionadas, né? E eu consigo deixar elas equilibradas, né? De acordo com a passagem da corrente e da tensão. Beleza? Aí nós vamos pegar mais um pouquinho de explicação aí para a gente compreender melhor. Tá bom? Então aí podemos assim também, ó, dizer o quê? A tensão aplicada nos terminais, nos dois, né? É diretamente proporcional ao quê? À corrente elétrica que o percorre. Então, a ideia é essa, é tornar as grandezas proporcionais, relacionadas, né? De forma que uma seja proporcional à outra e não uma exagerada a mais do que a outra, que vai ocasionar aquele problema que eu falei para vocês, do aquecimento do condutor e o desperdício da corrente. Beleza? É por isso, a ideia principal é essa, é proporcional, todas as três proporcionais. Tá bom? Dando continuidade aqui, ó. Então vamos agora entender essas letras aí, né? Se alguém ainda está com alguma dúvida nas letras, vamos entender. Então nós temos a letra V, aqui ó, a fórmula, existe a letra V, tá? E a letra V, ela é o quê? É a representação do volt, ou seja, da tensão elétrica. Então, nós sabemos que o volt, representado na fórmula, é relacionado o quê? À grandeza da tensão elétrica. Ok? Coloquei voltagem aqui só para a gente lembrar, né? Que muita gente chama de voltagem a tensão. Não tem problema não. Porque o importante é a gente saber que é ela, né? Bom, a letra R. A letra R também tem na fórmula, aqui, ó. Todas elas. Tá? Representado pela resistência. Ok? Então, nós não temos a resistência representada por uma letra, pela letra da sua grandeza. Não é igual a tensão. A tensão elétrica ela é representada pelo V, que é a letra da sua grandeza, da sua medida. A resistência é diferente. O que representa ela na fórmula é só a sua inicial, tá? Porque a sua grandeza é o símbolo da ferradura, ou a letra ômega, né? Grega, ou o Rho, certo? Mas aí ela é representada pela letra R, a resistência, na fórmula, né? E temos uma outra diferença que é a corrente elétrica. A corrente elétrica, o ampere é a sua grandeza, só que também ela não é representada pela sua grandeza e nem pelo nome corrente. Ela é representada pela letra I.
Tá? A corrente elétrica representada pela letra I. O que seria essa letra I? Representando a intensidade dela, a quantidade de corrente que está passando, certo? Então, o I é intensidade da corrente, o V é o volts, que é da tensão elétrica, e o R representando a resistência. Aí nós temos as três grandezas aí na fórmula, tá? E para acabar a compreensão da explicação, antes de perguntar se alguém tem alguma dúvida, para finalizar, nós temos aqui, ó, a primeira fórmula é quando eu quero descobrir a intensidade da corrente. Como que eu faço para descobrir a intensidade da corrente? Eu pego a tensão e divido pela resistência. O valor da tensão dividido pelo valor da resistência, o resultado vai ser o quê? A intensidade de corrente que vai passar. Tá? Então, estão as três proporcionais, as três relacionadas. A segunda fórmula é quando eu quero descobrir o quê? A tensão. Quando eu quero descobrir a tensão, aí eu utilizo essa fórmula. Qual que é a fórmula? Eu pego a intensidade da corrente e multiplico pela resistência. Esse IR um do lado do outro é multiplicação, tá, gente? Aí eu faço a multiplicação, o valor que der é o valor da tensão, relacionada, proporcional às outras duas grandezas. E a última é quando eu quero descobrir a resistência. A resistência é proporcional à tensão em corrente. O que eu faço? Eu pego o valor da tensão e divido pelo valor da corrente. O resultado é a resistência proporcional às outras duas grandezas. Bacana? Todos entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? O momento é agora. Pode perguntar, abrir o microfone. Tirar a dúvida. Tá tranquilo para todo mundo aí? Compreendido? Galera, alguém? Tranquilo? Danilo falou que tá tranquilo. Beleza? Aí nós vamos fazer uma pequena atividade aí, né? Pelo próprio slide tem essa pequena atividade. Logicamente que eu vou passar o formulário dessa aula aí, eu vou corrigir na próxima aula. Vou passar para vocês um formulário com, acho que são 3 questões, tá? Para vocês fazerem e a gente corrigir em sala de aula, na sala online. Beleza? Vamos lá. Então, nós temos aqui um exemplo. Agora, o bom é que esse exemplo, vocês já vão entender um pouco como que é aplicada essa fórmula, tá, gente? Um detalhe, antes de a gente começar a fazer aí, não é algo que vocês vão usar no dia a dia, toda hora, todo momento, tá? É algo para vocês terem, tem que decorar essa fórmula? Também não. Vocês têm que entender. Na hora que vocês baterem o olho aqui, ó, bater o olho, eu já aprendi isso. Eu já sei que o I é corrente, o V é tensão, o R é resistência. Eu já sei que é para relacionar elas, para deixar elas proporcionais. É algo que vocês já aprenderam e que vocês sabem que existe e que vocês vão ter uma agenda no dia a dia de vocês, de trabalho, e lá no final da agenda vocês anotam essa fórmula aí, que uma hora ou outra vocês podem vir a precisar. Aí vocês têm essa anotação e essa lei de Ohm lá, já sabendo qual que é o motivo, né? Então é isso aí. Não é uma coisa que vocês vão usar toda hora, todo momento. Então é o seguinte, um exemplo prático aqui. Imagine que no circuito eletrônico lá existe um LED. Gente, o LED, ele é aquela luzinha, né? Nós temos um LED na frente do computador, 2 LEDs, aliás, né? Esse LED é um componente eletrônico, tá? Ele é um diodo, na verdade. Tá? Oi? Vou trocar ali agora, tá precisando desse cara lá? É um tipo de diodo. Tá. Ok? Então, o LED, ele é um tipo de diodo, tá? A gente vai aprender para que serve o diodo. Não é só para ficar piscando, né? Tem vários tipos de diodos.
Mas, a princípio, o LED é um tipo de diodo e, no caso do LED, a função dele na frente do computador é indicar realmente, só isso. O que ele indica? Nós temos um LED verde, né, que fica aceso direto, enquanto o computador está ligado. Quando eu desligo, ele apaga, logicamente. E tem um outro LED, um vermelho, que fica piscando toda vez que o disco rígido é acessado ou está gravando, né, informações no disco. Aí ele fica piscando, ok? E esse é um exemplo desse LED, ok? Ele está lá dentro, ele faz parte do circuito eletrônico todo, e o circuito eletrônico todo, eles recebem uma corrente e uma tensão, né? A corrente elétrica está passando lá dentro, empurrado por uma tensão, ok? Então vamos lá. Então a corrente máxima que passa por esse LED é de 20 miliamperes. Tá? Na verdade, o ampere, que é a unidade medida da corrente, o ampere, ele é um valor alto, se for dizer de acordo com os componentes eletrônicos de uma placa de circuito do computador. Vocês estão vendo aqui que está o miliampere. Tá? Miliampere, o que quer dizer isso? É uma milhar do ampere. Tá? Então, esse 20 é praticamente 20% de um ampere. Né? Mas aí nós temos que fazer uma conversão aí para depois, na hora de calcular. Vou explicar direitinho. Tá? A princípio, a corrente máxima que passa por esse LED é bem pequenininha, bem pouquinho. É 20 miliamperes. Tá? E uma corrente maior do que isso, esse LED vai queimar. Então, ele não pode ter uma corrente maior do que isso. E lembrando que a corrente elétrica que passa no circuito eletrônico todo, ela é padrão. Não tem como você ficar colocando uma quantidade de corrente para cada parte do circuito. Né? A corrente chega e passa por todo o circuito. É aí que entra, gente, aquele componente que eu expliquei agora há pouco, o resistor. O resistor, ele existe para estar espalhado nos pontos que ele precisa o quê? Selecionar aquela corrente e fazer com que ela reduza um pouco, né? Que ela passe de forma menor para cada componente. Então, é ele que é o responsável de fazer essa seleção espalhado lá no circuito eletrônico, ok? E é aí que nós estamos tendo esse probleminha aqui agora, tá? Então, nós temos o LED, a corrente máxima que passa por ele é 20 miliamperes, e se tiver uma corrente maior do que isso, ele vai queimar. Beleza. Aí chega a tensão. A tensão que você aplica para ligar o LED é de quanto? É de 5 volts. Tá? Então, esses 5 volts também é a mesma coisa. Tem que ser os 5 volts. Mais do que isso, esse LED não vai suportar também. É muita tensão, né? Lembrando que a tensão é a força, né, com quem é empurrada a corrente. Então, não pode ter uma força superior a essa. Assim, qual deve ser o resistor, o valor dele, né, para esse LED não queimar? Tá vendo? Então, é tudo proporcional, gente. É tudo proporcional. Tem um valor de corrente, tem um valor de tensão, não pode ser nem mais nem menos do que isso. E aí nós utilizamos o quê? Utilizamos uma fórmula da lei de Ohm para o quê? Para descobrir o equilíbrio, gente, o equilíbrio de cada um. E aí, dessa forma, o resistor ele vai manter o equilíbrio da tensão da corrente para aquele LED não queimar. Tá? Então, assim, é uma coisa bem sublime, né? Uma coisa que vai dar o quê? Vai dar um equilíbrio. E que se não existir o resistor, o que vai acontecer? Esse LED ele vai ter que pegar a corrente e a tensão do geral, da placa, do que chega, sem essa filtragem, né? Sem essa seleção para ele específica. E aí é onde esse LED não vai suportar. Ok? Então, ainda nesse exemplo aí, se tiver algo de errado com esse resistor, ou se ele tiver com problemas em sua
sua atividade, né, sua resistência, se tiver algum problema, o que vai acontecer? Esse LED vai queimar toda hora. Tá? Às vezes o técnico fica trocando o LED lá toda hora, achando que o defeito é no LED. Né? E ele acaba queimando todo momento. Mas não, o problema está o quê? No circuito eletrônico. E nesse circuito eletrônico, nós temos que descobrir o quê? Temos que descobrir o que está em torno do LED que poderia estar ocasionando isso. O que está perto, o que tem contato direto com o LED. Beleza? O resistor, assim, é o principal, porque o resistor ele seleciona a corrente e a tensão que vai chegar no LED. Se ele está queimando todo momento, então certamente o resistor não está fazendo a sua tarefa. Beleza? Então vamos para o que interessa aí, descobrir o valor desse resistor. O João Diniz até colocou a fórmula lá já. É isso mesmo aí, ó. Né? Então vamos lá. Ele colocou essa daqui, ó. Essa fórmula aqui. E ele está correto. Por que ele está correto? O que ele imaginou? Ele imaginou que nós temos que descobrir o valor da resistência, o valor do resistor. Nós não temos esse valor. Temos apenas o quê? A tensão, que é os 5 volts. E vamos dividir por 20 miliamperes? Não. Esse 20 miliamperes, nós temos que fazer uma pequena conversão. Tá? Que conversão é essa? Transformar em ampere. Para a gente fazer esse cálculo. Certo? Como que eu transformo 20 miliamperes em ampere? Miliamperes é 1000. Tá? Então, vocês vão fazer o seguinte para mim aí. Pode pegar a calculadora aí. E façam a divisão para mim aí. 20 dividido por 1000. Para ver quanto que dá aí para mim. Aí pode colocar o resultado no chat, pode abrir o microfone. Já percebi que vocês têm vergonha de microfone, né? Então pode pôr no chat. Olha lá, já fez lá já. 0,02. Eu tive uma pergunta na aula passada. Aula passada não. Uma aula que eu dei relacionada a isso, com a outra turma. E eles perguntaram, essa divisão aí eu sempre tenho que fazer? Normalmente sim. Né? Igual eu falei agora há pouco aí. Normalmente, a corrente que passa pelos componentes de uma placa de computador, de celular, né, de smartphone, tablet, é uma corrente muito baixa, abaixo do ampere. Então, assim, normalmente vai ser miliampere mesmo. Né? E como a gente trabalha com corrente muito baixa, é normal a gente ter que fazer essa conversão aí. Tá? Aí eu só pegar o valor do miliampere e dividir por 1000. Aí eu já descubro qual que é a quantidade. Olha só a quantidade que é, gente. 0,02 de 1 ampere. É bem baixinha essa corrente, né? Mas é isso aí mesmo. 0,02. Então, nós pegamos os 5 e dividimos por 0,02. Pode fazer a divisão para nós aí, que o resultado vai ser o quê? O resultado vai ser o valor ômico desse resistor. Que nós temos que colocar para balancear, né? Para ter esse equilíbrio entre a corrente, a tensão e o LED. Vamos esperar o resultado. E o João, que é o contabilista aí, ó. 250, né? Nós até temos o resultado aqui no próximo. Opa, estou voltando. Então, até temos o resultado aqui no próximo aqui, né? Mas esperando vocês fazerem aí. Então, deu 250. Tá? 250 o quê? 250 ohms. Então, nós temos que colocar um resistor que tem a sua capacidade ohmica, né? A sua capacidade de resistência de 250 ohms. Aí, desse valor de 250 ohms, ele vai manter o equilíbrio de 20 miliamperes e 5 volts. Pode chegar a corrente mais alta, tensão mais alta, pegando o circuito eletrônico todo, mas o que vai acontecer? Essa corrente e essa tensão vai passar por esse resistor. E esse resistor, por sua vez, ele vai fazer a filtragem e manter os 5 volts do LED e o 20 miliamperes do LED. Vai manter essa corrente e essa tensão para esse LED. E aí faz com que esse LED trabalhe e não queime. Beleza? Aqui nós temos o probleminha aqui, né? Resolvido. Ó. Então, portanto, aplicando os valores das fórmulas, teremos
teríamos 5 volts dividido por 0,02 amperes, né? Lembrando que a unidade medida da fórmula é a ampere, né? E vamos ter como resultado 250 ohms. O valor exato. Ok? E isso aí quer dizer o quê? Quer dizer que nós utilizamos essa fórmula porque a gente queria descobrir qual o valor de ohms teria que ter o resistor que eu vou colocar lá na placa para proteger aquele determinado componente que é o LED. Certo? Então eu tinha que descobrir o quê? A resistência, o valor ohmico, o 250 ohms. Quando eu precisar descobrir o valor de tensão, aí eu utilizo corrente vezes resistência. Quando eu tiver que descobrir a corrente, aí eu coloco essa fórmula, que é a divisão da tensão pela resistência. Então, dependendo de cada situação, eu aplico a fórmula adequada. Tá? Ah, mas se eu tiver somente o valor de uma e se faltar o valor das outras duas, aí eu tenho que estudar o caso, estudar a situação, de forma que eu consiga descobrir pelo menos uma das duas grandezas, né? Que eu já tenho uma. Descobrir uma das duas grandezas para utilizar a fórmula correta. Né? Pode dar um pouquinho mais de trabalho, mas sempre tem uma saída para descobrir, né? E aplicar a fórmula exata. Ok? Então é isso, gente. Então nós encerramos por aqui hoje. Igual eu falei com vocês, eu vou passar o formulário relacionado à aula de hoje, tá? E peço para vocês fazer aquilo que eu falei no início da aula. Pega um caderno, tá? Nesse caderno vocês anotam as perguntas e as respostas de vocês para a gente poder debater na aula, né? Todo início de aula eu vou fazer a correção do formulário da aula anterior para depois seguir a matéria. Beleza? Aí a gente faz essa correção. Logicamente que o formulário de vocês, eletrônico, ele está sendo corrigido também, ele está sendo avaliado e dado presença. O mais importante é a presença e o aprendizado. Então, a presença está sendo preenchida lá para vocês pela secretaria. E no caso nosso, nós vamos utilizar o que vocês preencheram no caderno para a correção daquilo que vocês fizeram. Tirar as dúvidas, né? E tirar fazer toda a correção. Beleza? Então é isso. Então nós encerramos aqui por hoje. Tá? Uma ótima semana aí para vocês. Até a próxima. Ok? E valeu a presença de todos aí. Continue aí participando, tá, gente? Um bom dia a todos aí. Até a próxima, então. Para você também. Falou. Valeu. Para vocês também. Tchau, tchau.